Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula. É muito interessante, pessoal, quando as pessoas elas me perguntam coisas cotidianas, coisas assim, tipo, do dia a dia, muitas vezes, ou coisas de relacionamentos e famílias, e as pessoas elas falam a frase de R$ 1 milhão. Que é aquela frase? O que a espiritualidade tem a dizer sobre isso? E eu pergunto, o que eu tenho a ver com espiritualidade, sabe? O que tem sabe? O que tem o fiofó a ver com as calças, sabe? O que a espiritualidade fala sobre é, estar de noite? Qual é a visão da espiritualidade sobre inveja? Eu fico impressionado com esse tipo de perguntas e essa visão que as pessoas colocam de espiritualidade, e eu vejo muitos que são pessoas que têm muita dificuldade de de assumir responsabilidade pelas próprias escolhas, sabe? E aí elas colocam na espiritualidade, ou comumente também nas religiões, as decisões sobre as suas escolhas. Tipo assim, eu não sei o que fazer, então deixa eu ver o que que a religião fala. É tipo isso, sabe? Aí quando não é religião, as ocidentais, né, as cristãs, católicas, evangélicas, etc., aí vai para o meio espírita, sabe? Não sei o que fazer da minha vida, então vamos ver o que que o espírito tal pode dizer. Vou, Vou lá me consultar lá no, com o preto velho, sei lá, caboclo, e vamos ver o que eles podem falar sobre a minha vida. E uma coisa é você ouvir um ponto de vista diferente. Outra coisa é você jogar a responsabilidade na religião, na espiritualidade, sobre as decisões da sua vida. Hoje, a sua vida tá do jeito que tá, porque pelas suas próprias decisões, pela sua própria autoimagem, pelo seu próprio nível de merecimento, pelo aquilo que você acredita sobre você mesma. E não tem religião nenhuma, não tem espírito nenhum nesse sentido que vai fazer você se mexer para você resolver os seus problemas da sua vida. Sabe por quê? Porque nenhum espírito não pode assumir a responsabilidade pela tua própria vida. Pelo menos assim, os mentores que trabalham comigo, quem já teve a oportunidade de conversar com eles, sabe muito bem disso, sabe? Não tem as pessoas, mas mentor, o que que eu faço da minha vida? Geralmente que os mentores respondem o quê? O que que você quer fazer da sua vida, né? Então eu acredito que falta essa virada de chave na sua vida, sabe? Não esperar de outras pessoas digam para você o que que você tem que fazer. A responsabilidade da sua vida é sua. E você, melhor do que ninguém, sabe o que que você quer fazer. Ah, mas Henrique, afastar da família não é errado? Pô, fala isso pro Buda, que saiu de casa aos 16 e se transformou num Buda. A verdade é que só você sabe da sua vida. Só você sabe os seus caminhos. Você, mais do que ninguém, sabe sobre a sua própria vida. Tudo aquilo que uma outra pessoa pode falar sobre a sua vida é mera opinião. É um ponto de vista de quem está vendo de fora. E só. Mesmo se Jesus estiver encarnado hoje do teu lado e falar sobre a tua vida, é um ponto de vista dele. Pode ser um ponto de vista mais compassivo? Pode. Um ponto de vista mais expansivo, um ponto de vista mais acurado? Pode. Mas é um ponto de vista. Só você vive dentro de você mesmo. Então só você sabe aquilo que é melhor para você. Só você sabe aquilo que você pode dizer sobre você. Consultar não é o problema. Eu adoraria ter baba de materializado aqui do meu lado, para eu pedir vários conselhos. Mas entende que é só um ponto de vista. E que, mesmo que Babad estivesse aqui do meu lado, materializado, dando aula comigo, seria também o ponto de vista dele. Sobre mim, sobre a minha vida e sobre aquilo que eu posso ou não devo fazer. No final, quem tem que tomar a decisão e fazer sou eu. A caminhada pode ser em grupo, como nós fazemos aqui, mas a salvação é individual. A salvação ela sempre vai ser individual. Então você precisa assumir a tua vida.
teus erros e teus acertos. E não ficar esperando de espiritualidade, não ficar esperando de religião, de tarô, assumir, decidir por você, sabe? Uhum. Por exemplo, quando a gente casa, eu sempre falo isso, já falei isso aqui em várias aulas. Quando a gente casa, o que acontece muitas vezes é que uma das partes, geralmente a parte que é mais madura, ela começa a querer assumir a responsabilidade da vida da outra pessoa e chamar isso de casamento. Isso acontece nas famílias também, sabe? Porque quando nasce um bebê, o bebê ele é totalmente indefeso, né? Ele é uma massa de modelar, literalmente. Até o bebê ir amadurecendo, o que acontece muito é que os pais, ao invés de irem promovendo exercícios de maturidade, que são exercícios de maturidade, exercícios de frustração, fazer a criança é, lidar com situações onde que sejam frustrantes para elas, de uma maneira obviamente educada e controlada, para aos poucos essa criança ir amadurecendo e se tornar o quê? Responsável pela própria vida. O ideal é que quando a pessoa chegasse aos 18 anos, entre 18 e 21 anos ali mais ou menos, ela seja um ser humano que é totalmente íntegro, né? Seja uma pessoa totalmente o que é autônoma, sem precisar de nada para ninguém. A pessoa ela consegue formular a própria vida. Ela não depende nem mais dos pais para ela tomar as próprias decisões. Os pais são o quê? Mera referência, sabe? Os pais é o quê? No momento de dificuldade, no momento que surge uma coisa diferente, os pais eles vão se tornar o quê? Uma referência. Eles vão se tornar o quê? Conselheiros, sabe? Mas o adulto, quando chega aos 18 anos, no máximo 21 anos, é, idealmente, ele já é um ser, deveria ser um ser totalmente capaz de formular a própria vida. E quem quiser viver de acordo com o que ele, do mesmo jeito que ele quer, ele vai o quê? Se formando em grupos. Grupos, né, que vão se formando. Ele vai casar com uma pessoa que o quê? Tem o mesmo estilo de vida do que ela, a mesma rotina, os mesmos sonhos, a mesma caminhada. E aí o que que eles fazem? Eles dão as mãos e caminham juntos. Só que isso foi se perdendo com o tempo. A gente vive hoje em dia uma geração de pessoas muito, mas muito imaturas. Muito imaturas. Sério, de todas as encarnações que eu já tive nesse planeta, eu acho que eu nunca lidei tanto com uma sociedade de uma maneira geral tão imatura, que não consegue de tanta dependência emocional, sabe? Que não consegue se desvincular dos pais e pensar a própria vida, formular a própria vida. Quais são os meus valores? Quais são os meus princípios? Sabe? Ah, mas meus pais me deram esses valores. Quem aqui, pessoal? Vamos ser sinceros. Eu imagino que de todas as pessoas que estão assistindo essa aula, tanto ao vivo quanto a gravada, eu imagino que os pais devem ter passado muitos valores que hoje vocês não concordam. Imagina. Se você for seguir os mesmos valores dos seus pais, que vocês não concordam. E não concorda, não concorda, vai viver a tua vida. Tem pais e mães que têm valores que são tão distantes assim do que os filhos querem para a vida ou do que acham, e isso faz parte do nível consciencial da humanidade. Você pode ter um demônio sendo vizinho de um Buda nesse planeta, é um negócio surreal. Aqui o nível de consciência ele é tão discrepante, sabe? A gente tem uma quantidade de luz muito grande, a gente tem quantidade de trevas muito grande também, sabe? Você pode ter um iluminado morando no mesmo prédio de um demônio, sabe? É um negócio bizarro. E essas pessoas são o quê? São os nossos pais, são nossas mães, muitas vezes, sabe? A gente passa por sofrimentos, a gente passa por frustrações, e muitas vezes a gente salta em amadurecimento egóico e transcendência egóica que os nossos pais nunca vão chegar. Mas e aí, o que a gente faz? Tem algum problema não querer conviver? Não, problema nenhum. Eu sempre falo isso, cada um colhe aquilo que planta. Ah, meus pais não tiveram compaixão por mim, não tiveram isso por mim, eles vão colher o que eles estão plantando.
Se um dia você falar assim, olha, valeu, beijo, fui, não aguento mais, quero viver uma outra vida, eu preciso, como eu disse na última aula, eu não tolero aquilo que me enfraquece, vocês estão me enfraquecendo. Se vocês não querem mudar, beleza, vocês não são obrigados a mudar, mas eu quero uma coisa diferente para minha vida. Beijo, tchau. Meu Deus, e agora? Vai fazer o quê? Eu vou cair pro inferno? Não vai acontecer nada. Você vai ver a tua vida, sabe? Antigamente as pessoas tinham medo de Deus, agora tem medo da família, agora tem medo de abandono. É, sabe, é medo pra tudo quanto é lado, sabe? Medo de tudo. Quando a gente faz 18, 21 anos, você já tem o quê? Cognição suficiente, seu cérebro já está formado o suficiente para você tomar suas próprias decisões. Só que para isso você precisa se desvincular da figura materna e paterna na figura de que eles devem decidir por você, que eles devem sustentar você emocionalmente, financeiramente. A gente vive uma geração muito matura que não faz a menor ideia do que é ser adulto, do que é ser maduro. Hoje em dia, outro dia eu estava discutindo foi até numa aula da faculdade, um tempo atrás, que as cientistas, né, agora, mudaram a adolescência falando que adolescente vai até os 24 anos. Imagina, adolescente com 24 anos. Isso não existe, sabe? E a galera da turma tipo, é isso aí. Eu só fico, gente, faz parte do amadurecimento se frustrar. E a sua frustração é o quê? A sua frustração é que se você não depender dos seus pais para você ter a sua autoimagem, você que vai ter que construir, né? E se você construir, você vai ter que correr atrás, né? Se você vai ter que correr atrás, você vai dar trabalho, né? Pois é. Como as pessoas hoje em dia não sabem o que é ser adulto no sentido de maduro, não estou falando de idade física, eu estou falando de madureza egóica, as pessoas, de uma maneira geral, não sabem nem o que é isso direito. As pessoas elas vão se formando, por exemplo, casamentos que cada um quer uma coisa totalmente diferente, sabe? Eu quero uma coisa da minha vida, o meu marido, minha esposa quer uma outra coisa da vida também, e aí acaba que sabe, tem que tomar decisões pela vida do outro que não deveria ser assim, sabe? Nunca, geralmente o quê? Os grupos se formam quando eles querem tomar decisões parecidas. Decisões que não são muito discrepantes, mas pelo nível de amadurecimento, sabe? Pelo nível de amadurecimento. Eu vou tomar a mesma decisão da minha esposa porque ela tem o mesmo nível de amadurecimento que eu. Então, por mais que eu possa querer uma coisa ligeiramente diferente, o rumo é o mesmo, sabe? O caminho é o mesmo. É por isso que a gente tem essas aulas aqui no Mente Consciente também. Para vocês terem um pouco de filosofia na vida de vocês, sabe? Esses tipos de reflexões, por exemplo, eu imagino que talvez para muitas pessoas aqui nunca tenham parado para pensar nisso. E vão vivendo a vida meio que a esmo, assim, sabe? Um dia, um dia após o outro, sem o menor nível de reflexão. Vocês sabiam, por exemplo, que é um braço da yoga, o Yana Yoga? Vocês conhecem o Yana Yoga? Yana Yoga é o yoga do intelecto. Para, para a yoga, uma pessoa não consegue se iluminar se ela não tiver um intelecto aguçado. Ou seja, se uma pessoa for uma pessoa estúpida, uma pessoa demente, uma pessoa com QI prejudicado, assim, digamos, ela não consegue alcançar a iluminação. Porque a iluminação é algo simples, mas ao mesmo tempo é algo complexo. Então faz parte da iluminação a busca intelectual, o desenvolvimento intelectual, a reflexão, a autorreflexão, a observância das leis do mundo, a observância das relações, a observância da própria mente, o desenvolvimento intelectual, pegar um livro, ler, isso faz parte da iluminação espiritual. Por mais que Deus seja simples, ele também é complexo, sabe? E quando eu digo complexidade, eu não estou falando apenas de nível de escolaridade. Estou falando de raciocínio lógico, sabe? Estou falando de intelecto. O intelecto ele é uma camada da existência. Então, para a gente alcançar a sétima camada, lembrem dessa aula, que é o self, o ser, a gente passa pelo intelecto.
Então, Yana Yoga é um braço da yoga, é um braço da iluminação espiritual. A yoga do intelecto, se intelectualizar, pensar, refletir, estudar. A capacidade linguística. A psicanálise lacaniana fala muito sobre isso, sobre a capacidade linguística. Uma pessoa, por exemplo, que não tem uma capacidade linguística de simbolizar a própria vida, ela não consegue fazer terapia. Se ela não consegue estar em terapia, ela não consegue simbolizar a própria vida. Ou seja, a vida dela vai ser um eterno caos. Porque o que tira uma pessoa do caos? O entendimento. Quando a pessoa está vivendo um momento de caos, o que tira ela do caos é quando ela compreende o caos. Quando ela compreende as dinâmicas que estão sucedendo naquele caos. Se uma pessoa não tem capacidade de linguística de simbolizar o caos dela, ou seja, de dar uma atribuição ao caos dela, de tipo assim, meu caos está acontecendo por conta disso, essa vida dessa pessoa é um eterno sofrimento. Tem muitas pessoas que chegam em terapia que elas falam, eu tô triste. Aí você pergunta, mas o que está acontecendo? O que é tristeza para você? A pessoa não sabe ela sabe aquelas pessoas que têm uma capacidade de linguística mesmo, até de falar. Vocês percebem que essa pessoa, geralmente essas pessoas não sentem paz. Por quê? Porque até a própria paz você precisa simbolizar ela. Símbolos. Você fala através dos símbolos. E a linguagem é sempre simbólica também. A gente fala através dos símbolos da linguagem. Então, se a gente não consegue dar uma linguagem para as nossas angústias, se a gente não consegue simbolizar através da linguagem aquilo que a gente sente, se a gente não consegue, por exemplo, dar exemplos através daquilo que a gente sente, você percebe que a vida da pessoa é puro caos. É uma sucessão de uma história meio confusa, assim, na cabeça da pessoa, sabe? Então, faz parte essas aulas para a sanidade mental, que é a capacidade de dar uma linguagem para a nossa vida. É por isso que nas sociedades antigas as mitologias eram tão importantes, porque através dos mitos a gente compreendia a nossa vida. Então, quando as pessoas sentavam ao redor de Buda, ao redor de Jesus, ao redor de Mahavira, ao redor de Baba, ao redor de vários iluminados, e ouviam histórias, isso ajudava elas em compreender o próprio sofrimento. Por isso que os mestres sempre conversam em parábolas, falam parábolas, contam histórias, que é uma capacidade linguística de você simbolizar o sofrimento daquela pessoa. Hoje em dia, quem que conta mito hoje em dia por aí? Quem que conta histórias hoje em dia, né? É só, a vida é só uma sucessão de eventos meio que, sabe, completamente ausentes, até mesmo de sentido. Quantas pessoas vocês não conhecem na vida de vocês, ou mesmo vocês também, que a vida vai passando e, tipo assim, sem nunca refletir sobre o dia, sobre a vida, sobre o que quer da vida, sobre o que quer fazer daqui em diante, sabe? As pessoas parecem que simplesmente elas vão andando para lá e para cá, sem pensar, sem refletir para onde que elas estão indo, o que que elas vão fazer, por que que elas estão andando, por que elas não estão indo para lá, por que elas estão voltando para cá. E isso tudo, claro, pessoal, é fruto de pura imaturidade, né? Você vê que hoje em dia, por exemplo, o governo, vou falar mais do Brasil, mas o governo é o novo pai, né? O governo hoje em dia é o novo pai. Eu acho isso muito interessante. Como que as pessoas, cada dia que passam, ficam mais dependentes de governo. As pessoas não conseguem mais se organizar em comunidades. Precisa de um governo para organizar as pessoas. Isso é bizarro, né? Primeiro, a sua pergunta, você falou sobre a questão da maldição, se existem maldições. Depende, tá? Primeira camada, camada espiritual. Uma vez eu estava fazendo uma libertação espiritual que está até descrita no meu livro próximo que vai ser lançado, Salvando Vidas, de uma libertação espiritual que eu fiz.
que eu estava conversando com um obsessor que... Qual era a história? Vou resumir um pouco a história para vocês entenderem o que eu quero dizer. A história é a seguinte: eu atendi uma moça que tem diversos problemas de vida e ela tinha uma questão com suicídio e tudo mais. Durante a sessão, a gente conversando, ela disse que toda a família dela, da parte de mulher, tem questões com suicídio. Quando não é tentativa, sabe, a pessoa vai se matando. Tem essa questão da destruição, a depressão e tudo mais. E é uma coisa que vem desde antes da bisavó dela, um negócio assim. É muito antigo na vida dela. E aí, o que que acontece? É, Fui conversar com o obsessor, né? O obsessor se manifestou através da moça. E aí ele começou, o próprio obsessor começou a falar de maldição. E aí, né, com a minha veia um tanto quanto curiosa, eu perguntei para ele, né? Esse livro está muito bom, porque 80% das informações do livro são trazidas pelos próprios obsessores, assim, sabe? E aí eu perguntei para ele sobre essa questão de maldição. E ele falou assim: Eu sou a maldição. Eu falei assim: Como assim você é a maldição? Ele falou: Eu que sou a maldição. Eu é que crio isso nas gerações da família dela. Ou seja, a maldição, na verdade, não foi algo praguejado energeticamente por alguém, um trabalho feito e foi passando de pai para filho. Na verdade, a maldição era o próprio obsessor. E aí ele contou a história de que na última encarnação dele, ele foi apaixonado pela bisavó dela, e aí a bisavó dela não quis ficar com ele, rejeitou ele, e aí ele ficou puto, ficou com raiva, queria se vingar da bisavó, e aí fez a bisavó se matar. E aí, não satisfeito, fez a avó se matar. Aí, não satisfeito, já estava nela já, sabe? E ele foi criando isso de... e aí eu falei, aí agora eu lembrei, eu falei, poxa, parece uma maldição, um negócio assim. Ele falou, eu sou a maldição. Então não é que a família dela é amaldiçoada. Na verdade, existe um obsessor que o trabalho da vida, a história dele, o trabalho da existência dele era fazer a família inteira se matar, a parte feminina. Entende? Então as maldições também têm esse viés, esse tipo de. Então vocês podem perceber que não é bem uma maldição. Não deixa de ser, mas ao mesmo tempo não é a maldição como a gente pensa que é, sabe? Existe o viés espiritual por aí. Agora, respondendo a segunda parte da sua pergunta, você falou sobre a pessoa que nasce no meio disso e tudo mais. Ela tem um karma com isso tudo? Ela tem um karma, claro, senão não nasceria. A verdade, pessoal, sendo muito sincero, sendo bem direto, sem rodeios, nós não somos muito diferentes dos nossos pais. A verdade é que a gente é muito mais parecido com os nossos pais do que a gente imagina que seja. E a gente vem nessas encarnações, nessas famílias, exatamente para a gente olhar para os nossos pais e purificar em nós aquilo que a gente não gosta dos nossos pais. A verdade é essa. A verdade é essa. Nós nascemos nas famílias que nós nascemos porque é a família que o nosso karma permitiu. É a família que o nosso karma permitia. Não existe acaso no universo. Ah, a Bruna vai nascer, vamos jogar um dado aqui. Ah, tá ferrada, coitada, se ferrou. Não existe isso, pessoal, não existe dados. A gente nasce na família que a gente escolhe, mas não é escolher tipo assim, aquela lá, sabe? É a nossa escolha baseado no nosso karma. E o nosso karma muitas vezes é inconsciente. A gente carrega, nós todos aqui carregamos muitos karmas inconscientes. Nós carregamos muitos raciocínios inconscientes, vaidades inconscientes, arrogâncias inconscientes. Não é verdade, pessoal? Ou aqui só tem Buda? Vaidade, arrogância, exibicionismo, não é? Gula, preguiça, né? Sede de poder, tudo isso. Aí a gente encarna numa família dessa. Pessoal,
A gente encarna nessa família porque é onde o nosso karma tá ali. E aquilo que a gente não gosta dos nossos pais é o que a gente tem que curar em nós. Porque senão a gente não nasceria nessa família, não, pessoal. O nosso DNA, que guarda essas informações, ele é moldado por conta disso. Né? Tudo é astrologicamente, assim, digamos, de uma maneira tanto quanto cômica, para a gente nascer naquela família. Aquilo que os nossos pais têm de bom é aquilo que nós temos de bom e que a gente precisa o quê? Desenvolver, trabalhar, ir mais, ir além, sabe? E aquilo que os nossos pais não têm de legal, a gente precisa purificar em nós. Basta a gente ter, pessoal, um pouquinho, assim, um mínimo de humildade para a gente reconhecer isso, né? Basta a gente ter um mínimo de humildade para a gente reconhecer isso. Quem tem um mínimo de sabedoria, um bom pezinho no autoconhecimento, aproveita os pais para purificar muito karma em si. E sabe, e quem rejeita isso, sabe o que acontece? O karma não foge, né, pessoal? Não tem como a gente fugir do karma. Sabe o que acontece? Vai parar no relacionamento igualzinho. Vai parar no grupo de amigos igualzinho. Quem rejeita em si aquilo que tem nos pais, vai casar com a pessoa, vai namorar a pessoa igual, vai casar com a pessoa igual, vai encontrar um grupo de amigos igual, e o karma vai estar lá. Não tem como a gente fugir. Então, a gente nascer numa família não é maldição, é oportunidade de purificação. Maldição é quem condena, quem julga, porque não tem humildade o suficiente. Essa moça que eu contei da história do livro, o karma dela tá ali, por quê? Porque ela também tem da mesma coisa. E por incrível que pareça, ela conseguiu ter força para ela conseguir buscar ajuda minha. Então ela conseguiu quebrar isso, porque eu lá conversei com o espírito, dei um puxão de orelha nele e falei: "Ô, meu querido, chega, acabou, não dá mais". E no final das contas, pelo que eu lembro, esse específico até aceitou ajuda. Ele aceitou quebrar esse ciclo, mas ela teve coragem, sabe? Os nossos pais, eles são grandes bússolas de autoconhecimento. Ninguém nasce numa família por maldição, isso não existe, pessoal. Falar um negócio desse é ir contra as leis divinas de causa e efeito, né? Desde quando uma maldição vai ter mais poder do que Deus? Não existe isso, pessoal. Se nasceu naquela família é porque tem karma, ela com ela mesma para ela lidar. Não existe acaso e não existe maldição nesse sentido, entende? Se tá lá, tem coisa para lidar com ela mesma. Ela mesma escolheu inconscientemente aquilo ali. E como que a gente escolhe inconscientemente aquilo ali? Em outras encarnações, a gente vai escolhendo botar para debaixo do tapete os nossos problemas, não é? Ó, o quanto de relato de aluno e aluna que eu não recebo falando isso? Ah, eu sei que eu tenho esse problema, mas eu vou deixar para depois, né? Não, depois eu vejo. Aí desencarna. Aí encarna na família, vai falar o que? Ah, maldição. Maldição nada. Porque nessa encarnação teve a oportunidade de não botar para debaixo do tapete, olhar e purificar e melhorar e desenvolver, botou para debaixo do tapete. Não, depois eu faço, amanhã eu faço, depois eu resolvo. Ah, não, amanhã, depois. Aí chega na próxima encarnação, encarna numa família com aquela questão que você botou para debaixo do tapete. Aí fica, ah, não, é porque Deus me odeia, é porque é maldição, eu não mereço isso. Merece, sim, senhora. Tudo aquilo que a gente tem na nossa vida, a gente merece. Tudo se torna uma oportunidade. Tudo uma oportunidade de autoconhecimento, tudo é uma oportunidade de autoobservação, portanto, de autopurificação e de autodesenvolvimento. Não tem essa. Nada foge da lei divina de causa e efeito, pessoal. Não existe isso. Ninguém aqui é alecrim dourado que nasceu no mato sem ser semeado. Existem injustiças, mas não existem injustiçados. Eu sei que isso é meio duro de falar, assim, sabe? Eu sei que isso é meio. Ah, mas Henrique, e as crianças que passam por abusos e tudo mais, e etc.
Basta fazer uma investigação do inconsciente que você vai ver ali. A criança que já foi adulto, que já fez tal coisa, que já foi para lá, que já foi para cá. Karma da criança, karma da criança. E karma do adulto também, porque deveria proteger. Karma de todo mundo ali. Pessoal, a lei de causa e efeito ali do karma é perfeita, pessoal. Não tem essa. Tudo é uma oportunidade. Uma vez eu fiz uma investigação do inconsciente numa criança que ela tinha. Ela. Não lembro agora se ela era. Ela tinha. Não. Era um autismo, mas não era um autismo assim era uma coisa. Era como se a criança ela tivesse muita dificuldade de se relacionar com crianças e também tinha uma certa resistência quanto aos pais, assim. A criança se dava bem com o pai, mas não se dava bem com a mãe, sabe? E a mãe falava que a criança era autista, mas assim, não parecia tanto não, mas enfim. Aí a mãe pediu ajuda. Tava cheio de problema em casa com a criança não respeitava a mãe, o casamento não estava dando muito certo. E a criança foi pedir ajuda e a gente foi fazer uma investigação do inconsciente para a criança. E aí, olha o que aconteceu, o que apareceu. Apareceu uma encarnação onde essa criança, ela foi um índio, né, em algum lugar da América do Sul. E aí ela foi escravizada por europeus e foi levada para a Europa. Chegou na Europa, já ainda muito jovem, adolescente e tudo mais, e ele não aceitava ser escravo. O índio não aceitou, esse menino índio não aceitava ser escravo. Ele não queria ser escravo, não aceitava, não aceitava. E aí o que que fizeram com o índio? Pegaram ele, acorrentaram ele, prenderam ele e deixaram ele o resto da vida na prisão. Ele ficou mais de 60 anos preso. E enquanto ele ficava preso, ele ainda era torturado, sabe? Ele ainda levava porrada, levava tortura e fazia isso de sacanagem com ele, sabe? Não precisava, podia ter matado ele que seria menos pior. Mas não, ainda torturaram e esculacharam o índio até mais de 60 anos. Adivinha quem era um dos torturadores? A mãe. E aí, quando a mãe ouviu a investigação, aí caiu a ficha dela. Caiu a ficha dela porque eu não conhecia a mãe. Eu só deitei pela criança, assim, sabe? Não fui nem eu que eu só era o canal, assim. Chamaram uma psicoterapeuta reencarnacionista que me chamou para deitar. Eu nem sei, nem conhecia a criança, assim, sabe? Conheci muito, assim, só conheci alguns detalhes. E também nem conhecia muito também a mãe, assim, sabe? Nem sabia quem era a mãe direito. E aí caiu a ficha, sabe por quê? Porque o mesmo comportamento que das pessoas que torturavam o índio tinha é o mesmo comportamento que a mãe tinha com o filho. Fazia a mesma coisa. E o filho reagia da mesma coisa, ou seja, eles estavam repeteco da vida, sabe? Estavam no repeteco, fazendo a mesma coisa. A única coisa é que agora o índio, né, a criança, não estava acorrentada, mas estava repetindo o mesmo comportamento. E aí a mãe que pediu para reencarnar e repediu para o filho, esse índio, ser o filho dela, para refazer as burradas, aí o que estava fazendo? Estava repetindo o mesmo padrão, estava repetindo a mesma coisa. E nem, a gente não fez outra investigação para essa criança, mas eu não duvido nada que se eu fizesse outra investigação para essa criança e ela tivesse capacidade, talvez, mais talvez na idade adulta, que ela tivesse capacidade de olhar vidas passadas, eu não duvido nada que esse índio tivesse feito a mesma coisa que a mãe fez com uma outra pessoa lá atrás. Não, pessoal, não existe acaso, não existe aleatoriedade. Tudo é karma. Tudo é causa e efeito. É causa e efeito, 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 é causa e efeito. A questão é a gente começar a criar karma positivo para nossa vida, não é? Então, nesse sentido, não existem ninguém é vítima de maldição, sabe? Se chega entre aspas uma maldição para você, é porque existe alguma coisa ali que você tem que purificar, que está, digamos assim,
correspondente com essa maldição. E a partir do momento que você purifica em você, cara, você desacopla da maldição, sabe? A maldição que siga com outra pessoa agora, eu vou seguir a minha vida, entende? Esse é um pensamento que vocês precisam levar para a vida de vocês. É um pensamento de ausência de vitimismo, pessoal. Não existem vítimas no universo, não. O vitimismo é uma distorção bizarra da existência. Não existe vitimismo. Não existem vítimas. Existe causa e efeito. Eu sei que é assim, mas nossa, Henrique, as coisas mais bizarras do mundo que acontecem, nada foge à lei de causa e efeito, pessoal. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um julgamento nos Estados Unidos que um serial killer foi preso, serial killer que matava mulheres. E aí no, ele foi um serial killer até famoso, psicopata, né? Psicopata. E aí, quando prenderam ele, descobriu que ele tinha matado, sei lá, dezenas e dezenas de mulheres. E aí, quando ele estava no julgamento, os pais dessas mulheres falavam, sabe? Todos os pais xingavam o cara, maltratavam o cara, tipo assim, só não mataram o cara porque não podia, assim, mas se desse para matar, matava também. E, assim, vários pais, assim, só xingamento, e o cara psicopata assim, ó. Tipo assim, com aquela cara de, sabe, aquela cara assim de tipo assim, nada que vocês estão falando está me atingindo. Até que chegou um pai, um senhor, lá no púlpito, e falou assim, olhou lá pro serial killer e falou assim, olha, o que você fez com a minha família, você destruiu a minha família, você me destruiu, você matou a minha filha. Mas sabe de uma coisa? Eu não quero levar isso adiante. Então eu perdoo você. Tipo assim, o que você fez foi errado. Você me destruiu, você destruiu minha família. Mas eu escolho não levar mais isso adiante. Eu escolho perdoar você. Passa o resto da sua vida na prisão. Você não tem a menor capacidade de viver em sociedade. Mas eu perdoo você. Eu não vou levar qualquer tipo de ódio por você no meu coração. Então eu perdoo você e eu vou encontrar uma maneira dentro de mim de, quem sabe, um dia poder sentir amor e compaixão por você. Sabe o que que aconteceu? O serial killer começou a chorar. O psicopata começou a chorar. Qual história isso tem no cosmos? Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Esse pai saiu dessa história. Você percebe? O pai não passou a mão na cabeça do cara. Não foi abraçar ele. E nem muito menos disse que ele estava certo. Só falou, eu não quero mais participar dessa troca de ódio, sabe? Não quero mais participar dessa troca de ódio. Tô fora. Tchau. Na próxima encarnação, tá fora. Vai viver uma outra história, vai viver, sabe? Vai continuar a caminhada espiritual dele. Entende? A maldição dele seria o quê? Se tivesse continuado, porque na próxima encarnação ia querer se vingar, e aí quer vingar de volta, que depois ia vingar de novo, quer se vingar para lá. Nossa, pessoal, tem cada história de investigação de consciência, você nem imagina. Já atendi uma vez uma moça que chegou até mim porque ela transtorno alimentar. Chegou até mim por transtorno alimentar e papo vai, papo vem, sessão vai, sessão vem. Ela foi me contando que ela era casada, ela morava numa outra cidade, começou a namorar um rapaz nessa cidade, se apaixonaram. Aí o rapaz o rapaz se mudou para o Rio de Janeiro. E aí ela morava nessa cidade, se mudou com ele, porque Kai casou, moraram juntos. E depois que ela se mudou
com ele, ela disse que ia estudar para passar para concurso público, que era o sonho dela, mas aí não fez nada, começou a engordar, ficou gorda, e o marido dela começou a ficar descontente no casamento, e aí aí a coisa foi só piorando, até que em algum momento ela descobriu uma traição do marido. Aí pediu o divórcio, o rapaz saiu de casa, mas 3 anos depois ela ainda não tinha assinado o divórcio. E a cada 10 palavras que ela falava em terapia, 8 era xingando o cara. 3 anos já tinham se passado. E ela literalmente, ela ficou ficcionada e ela só xingava o cara. Literalmente, assim, sabe? Quando não era comida, era xingando o cara. 3 anos depois. Fizemos uma primeira investigação do inconsciente. O que que apareceu? Apareceu uma encarnação aonde ela assassinou ele. Pelo motivo de que ele não conseguia dar filhos para ela. E como era uma época onde, né, uma época antiga, onde não dava para casar de novo, né? Aí o que que ela fez? Ela matou ele. Matou ele para casar de novo para ter filho, porque ele não ela no auge da arrogância dela, o problema era ele ainda por cima, sabe? Imagina lá, sei lá, 1300 e pouco, não tinha nem exame de médico, nada. Aí você que é o meu problema, matou o cara a facada. Porque o cara não tinha, ela queria muito filho e o cara não deu filho para ela. Aí, e no final da investigação, os mentores dela se manifestaram através dela e falaram assim para ela: e aí, vão ficar até quando nessa? Aí ela saiu da investigação e falou: pô, Henrique, então quer dizer então que eu não sou a boazinha da história, né? Falei: parece que não. Aí ela fez a investigação, depois ela assinou o divórcio, começou a parar de xingar o cara e começou essa parte da vida dela parece que começou a seguir adiante. Aí vai fazer a segunda investigação. O que que apareceu? Na encarnação seguinte, ele não foi e assassinou ela? Na frente dos filhos, de vingança. É sério. E aí, o que que aconteceu nessa encarnação atual? Sabe o que aconteceu nessa encarnação atual? Como não dá para matar o outro a facada, o que que eles fizeram? Casaram, iam transformando a vida do outro no inferno, que é a forma de vingança, né? Tipo assim, tu casou comigo, agora tu vai ficar casada com uma obesa. Ah, eu não vou ficar é nada, vou ficar com outra mulher, tu vai ver só. Não sei. E essa relação de vingança, sabe? Um querendo se vingar do outro casados. Então, já que né, hoje em dia né, existem ali as leis penais do homem, que né, a barbárie está um pouco contida, um pouco, não muito, não dá mais pra sair matando outra facada, né? Mas eu ainda preciso me vingar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou casar contigo e vou transformar tua vida num inferno. Então, pessoal, não existe acaso, não. Não existe acaso. Existe lei de causa e efeito. Existe a gente construindo a nossa existência baseada o quê? Nessas nossas intenções inconscientes. Você acha que ela chegou na terapia achando que ela é responsável por alguma coisa? Não, ela chegou na terapia achando que era a maior vítima do mundo, né? Mas quando ela falava dele, dava pra, sabe, ela quase cuspia de tanta raiva. Ela ficava vermelha, juro pra vocês. Ela ficava com a cara vermelha. Porque ele, sabe? Nossa, quase dava antirrábica nela. Sério, de verdade, ela ficava com raiva. E ela se dizia vítima. Falei, que isso, gente? Que tanta raiva é essa? Eu tinha vontade de pegar ele, que eu não sei o quê. Juro pra vocês. Como é que essa pessoa é vítima de alguma coisa, pessoal? Aí ela foi entendendo que ela não é vítima de nada. Esse ódio dela, essa vingança dela, tá aí. E a gente vai criar, a gente vai galgando, a gente vai criando a nossa existência, a gente vai construindo o nosso futuro baseado nisso, nesse sentimento, nessas intenções, muitas vezes inconscientes, que o comportamento revela, né? Não tem nada inconsciente que o comportamento não revele. É por isso que eu sempre falo, o maior lugar de pessoas narcísicas é no meio espiritual. Por quê? Porque é mais fácil de enganar os outros e você construir uma imagem de santo.
Você não precisa nem trabalhar muito, né? É só você inventar a mágica do momento. O que que tem ali? Tem ali o desejo da vaidade, né, pessoal? Tem o desejo ali de ser visto, de ser reconhecido, de ser aplaudido, de todo mundo, ó, sabe? Tem ali a vaidade. Mas não, a pessoa não vai dizer que tem vaidade. Ela vai dizer que ela tem o objetivo de ajudar o mundo, de servir ao mundo. Vaidade pura. Quer servir ao mundo? Você quer servir ao mundo? Vai ser gari. Não tem um trabalho que você vai servir mais o mundo que ser gari. Né? Imagina. Você vai estar recolhendo lixo, vai estar limpando o mundo. Mas alguém quer ser gari? Ninguém quer ser gari. A pessoa ela quer ser o quê? Ela quer ser o santo, a santa que inventou o novo método. Se as pessoas tivessem, de fato, pessoal, vou ser bem sincero, se as pessoas realmente de fato quisessem servir ao mundo, as pessoas não precisariam ter nem espiritualidade. A espiritualidade, entre aspas, só serve deveria servir para tirar as pessoas dessas fantasias e não criar mais fantasias. Hoje em dia a gente vive um modelo, entre aspas, espiritual que na verdade é pura fantasia, só para manter fantasia. Se as pessoas de fato, de fato assim, de coração puro, quisessem de fato servir a humanidade, não precisaria existir espiritualidade, pessoal. Todo mundo estaria o quê? Vivendo suas vidas, ajudando o próximo, auxiliando no seu trabalho, sendo médico, arquiteto, engenheiro, sei lá, professor, artista, cada um servindo. Como se a espiritualidade fosse uma coisa apartada do mundo, sabe? Ah, quero servir ao mundo, então eu tenho que ir para a espiritualidade. Não, pessoal, você não precisa ir para a espiritualidade para servir o mundo. Se você só serve ao próximo dentro do centro espírita, você me perdoa, tem alguma coisa muito errada com você, sabe? Tem alguma coisa muito errada. Ah, eu vou servir ao mundo. Ah, eu preciso encontrar um centro de candomblé, de umbanda, um centro espírita. Preciso encontrar uma religião. Tem alguma coisa errada aí. Primeiro de tudo, se olha no espelho. Como é que você pode servir a você mesmo melhor, a você mesmo melhor, porque você faz parte do mundo. Como é que você pode, né, a sua família, seus amigos, a pessoa próxima, pô, seu condomínio, sabe? Sua rua, sua casa, sabe? Aí a pessoa vai achar que vai auxiliar o mundo, vai servir ao mundo só no lugar que, entre aspas, que brinca de espírito. Tem uma coisa errada, pô. As pessoas, juro pra vocês, as pessoas de mais bom coração que eu já conheci na minha vida, que já passaram pela minha vida, elas nem falavam de espiritualidade. Tipo, a espiritualidade não era uma coisa principal na vida delas, sabe? Outro dia eu vi um filme de um. Era um filme de um americano, é um negro americano, que desde que é uma autobiografia esse filme é muito bom. Acho que é Luta por Justiça o nome do filme. Deixa eu ver aqui. Luta por Just Mercy, Luta por Justiça. E o filme conta a história do Brian Stevenson. O Brian Stevenson, ele é encarnado ainda, ele é um norte-americano que desde criança ele queria ajudar as pessoas, sabe? Ele queria realmente de fato ajudar. E ele foi se formar advogado. Ele se formou advogado e sabe o que que ele foi fazer da vida? Ele foi ajudar, ele foi representar negros no corredor da morte que estavam lá de maneira injusta. E durante a vida dele, ele tirou dezenas, vários, muita gente do corredor da morte acusado injustamente. Então, olha só que coisa. Esse cara não serviu ao mundo, não está servindo ao mundo. Então, pessoal, esse negócio de querer ficar brincando de espírito para servir ao mundo, isso não passa de vaidade.
É claro que isso faz parte, mas se você precisa disso para servir ao mundo, é vaidade. Se você só serve ao mundo nisso, então é pura vaidade, pô. E no teu trabalho? Na tua casa, no teu condomínio? Como é que você trata os funcionários, a tua família? Como é que você trata as pessoas desconhecidas, sabe? Como é que é a sua vida de uma maneira geral? Aí depois vai falar o quê? Aí nasce na família X. Ah, é maldição. Ah, pelo amor de Deus, né? Se a gente tivesse sede por pureza, quisesse nós nos desenvolvermos espiritualmente, pessoal, tudo aquilo que acontece na nossa vida é uma pista do que a gente precisa purificar e desenvolver dentro de nós. Mas aí tem que ter muita humildade, né, pessoal? Tem que ter o segundo pilar do autoconhecimento, né, pessoal? Que é sinceridade. Tem que ter uma dose de sinceridade, de humildade muito alta. Para olhar no espelho e falar assim, cara, porra, eu tenho muito egoísmo dentro de mim, sabe? Eu tenho muita infantilidade dentro de mim, vaidade, arrogância, ira, raiva, vingança. Muitas vezes as pessoas que se colocam como vítima é uma tentativa de se vingar, sabia? Porque imagina, uma pessoa comete um erro com você, e aí você se coloca como vítima e você nunca liberta o agressor. Tipo assim, você fica ali reforçando o quanto que ele é ruim. Isso não é uma vingança? Isso é vingança, pô. O cara cometeu um erro com você. Beleza, tá perdoado. Deus te abençoe. Segue a sua vida. Você não precisa conviver com a pessoa. Mas tem muitas vezes, tem muita gente que a pessoa comete de fato um erro, e a pessoa fica naquela posição de vítima para nunca libertar o agressor, para machucar o agressor, tipo, olha, tá vendo como você fez isso comigo? Tá vendo como você é ruim, sabe? E a pessoa fica ali na vítima por vingança, pô. Aí vai falar que depois vai falar que é vítima? Vítima do quê? Tu é o boss também, né? Ele errou contigo, agora você tá errando de volta. Por que não liberta o agressor? Por que não liberta a agressora? Por que tu vai viver a tua vida? Ah, mas ele fez isso. Se sentiu lesado? Vai na justiça, pô. Faz um boletim de ocorrência na justiça, na polícia, não é? Mas não, a pessoa fica ali, né? Não, que nem essa moça que eu falei. O objetivo dela era vingança. Não, porque. E ela ainda ficava mandando mensagem pro cara, sabe? Ah, porque você quer, você é isso, você é aquilo. Não queria sair do papel de vítima para continuar se vingando. Então tem que ter um nível de autopercepção muito grande, né, pessoal? Mas, Henrique, eu não tenho esse nível de autopercepção. E aí? E aí que a Life Snake, a vida cobra, né? Tem essa do Chaves? A vida cobra. O karma aparece. A relação tá aí. A família tá aí, não é? Os amigos estão aí. A falta de prosperidade tá aí. A falta de abundância tá aí. A doença tá aí. Tudo isso está mostrando. O que inconscientemente a gente não consegue ver. Pessoal, não existe aleatoriedade. Aí que eu tô com dificuldade para enxergar os meus padrões inconscientes e tudo mais. Beleza. Como é que tá a tua vida financeira? Uma bosta, tá aí. Pronto. Como é que tá a relação? Ai, não consigo, é porque tá aí. E a família? Ai, não, tá aí. Essa existência é tão inteligente que não tem como a gente não encarar aquilo que a gente coloca para debaixo do tapete. Não tem como. Você acha que você está colocando para debaixo do tapete, mas na verdade não existe debaixo do tapete. Não existe essa de vou deixar para depois, vou deixar para resolver depois. Isso não existe. É um ciclo sem fim, sabe? Você está colocando debaixo do tapete e está saindo pelo outro lado. Não tem, não tem debaixo do tapete, sabe? Se olha no espelho, como é que tá a saúde física? Tá aí, tá mostrando. Qual é a família que você nasceu? Tá aí, tá mostrando. Quais são os seus relacionamentos? Tá aí, tá mostrando.
Como é que tá a vida financeira? Tá aí, tá mostrando. Tudo tá aí, tá mostrando, sabe? Aí a pessoa faz o quê? Se coloca de vítima. Aí, quando não dá mais para se colocar de vítima porque o sofrimento está muito grande, o que que a pessoa vai querer fazer? Ela vai querer ir para espiritualidade, que nada mais é do que o que a pessoa ela vai querer se livrar rápido do problema. Ela vai querer se livrar rápido, ela vai procurar a cura mágica do momento, a subida da Kundalini mágica, que hoje em dia não é mais terapia quântica, hoje em dia é Kundalini Master Plus, Adventure Plus, não é um negócio desse? Eu já li cada hoje em dia, Kundalini 2.0, não é? Até uns 2 anos atrás era outro nome, até os 2 anos atrás era terapia quântica vibracional, né? Barra de Axis, uns negócios assim, sabe? Aí hoje em dia já não é, hoje em dia é Kundalini. Ative sua Kundalini, até parece, né? Bota uns iogue que foram meditar na caverna durante uns 20 anos para subir, para conseguir um negocinho. Aí a pessoa agora toca na testa e a pessoa começa a se debater, começa a se tremer. Fala, pelo amor de Deus, né, pessoal? Isso é palhaçada, né? Isso é um desrespeito com a ancestralidade, um negócio desse. Aí o que acontece não consegue também. Mas fiquem tranquilos, daqui a 2 anos vai vir outra coisa, vocês podem ter certeza. Daqui a 2 anos vai aparecer mais uma pessoa inventando mais uma moda, e aí, sabe, as pessoas vão buscar. Isso não significa que ela não possa se afastar do avô, mas o que me incomoda nos meus familiares está dentro de mim, eu preciso curar dentro de mim. Eu preciso purificar dentro de mim. Ah, o meu avô é um babaca. Eu tenho isso dentro de mim também, cara. Por que que o meu avô é um babaca? O meu avô é um babaca porque ele fica tentando me controlar. Pô, vai olhar a relação, vai ver que é tão controlador quanto também, sabe? É muito nítido de ver isso. Basta um mínimo de percepção de autoconhecimento. Uma vez eu atendi uma moça que ela reclamava que o pai era muito agressivo com a mãe, sabe? Porque meu pai é muito agressivo com a minha mãe, o meu pai faz isso e isso com a minha mãe, o meu pai fala isso e isso para minha mãe, e usava palavras. E aí, papo vai, papo vem. Aí, quando ela ia falar sobre o pai, ela usava os mesmos xingamentos que o pai usava para a mãe, ela xingava o pai. E ela não percebia, sabe? Ela não se tocava. Até que teve uma sessão que eu falei. Eu deixei ela falar bastante, para eu ter bastante munição, sabe? Pra eu ter, ainda ficava instigando ela. Falei, é isso mesmo, sei o quê, sabe? Para ela falar bastante. Quando chegou a hora da intervenção, peguei meu caderninho de anotação e falei assim: Você falou que o seu pai fala isso e isso para sua mãe, não é? Aí ela é exatamente isso que você fala. Aí eu falei assim: Mas tal dia, tal hora, você usou essas mesmas palavras para falar do seu pai. Aí ela já. Então você falou que o seu pai faz isso e isso com a sua mãe, certo? Sim. Tal dia você falou que você fez a mesma coisa com seu pai e foi o mesmo comportamento. E aí ela foi se tocando de que ela não é muito diferente do pai dela, não. A gente é que acha que a gente é diferente. Por quê? Porque a gente tem a tendência de achar que a gente é vítima. Que a gente é vítima da família que a gente está. Ela se tocou de que ela é igualzinho. Ela reclamava que o pai é agressivo, mas ela é tão agressiva quanto o pai. Tem muita gente, meu pai e minha mãe é controlador. Você vai perceber que você é igualzinho. Vai perceber que tem os mesmos traços, tem o mesmo tipo de comportamento. Às vezes não tão igual assim, não tão idêntico. Algumas pessoas são idênticas, outros semelhantes. Mas você vai ver que tem lá. As pessoas, filhos e filhas, essas dinâmicas, só quebram essa perpetuação quando elas percebem dentro delas o que existe de igual. Elas só conseguem quebrar quando elas percebem que elas não são tão diferentes assim. Essa quebra, ela não vem pela raiva.
Ela quebra, vem pelo entendimento, ela vem pelo autoconhecimento. Quando eu percebo que eu não sou tão diferente assim dos meus pais, eu começo a mudar em mim. E quando eu mudo em mim, eu quebro esse ciclo. E quando eu quebro esse ciclo, às vezes a pessoa ela se afasta da família. Quando os próprios familiares não estão prontos para eles quebrarem também, a vida faz assim, ó. Ufa, a própria vida faz assim. Quando a pessoa decide, eu não quero mais ser assim, a vida faz assim. Isso não acontece só com os familiares, não, acontece com todas as relações. Eu dei o exemplo desse pai lá, que a filha foi assassinada pelo serial killer. O que ele fez? Ele quebrou o ciclo. Ele falou: vou para outro lugar, não quero mais. Saiu desse ciclo, saiu dessa vibração. Esse negócio de, eu sou assim porque meu pai era assim. Tu é assim porque tu é igualzinho, pô. Sabe? Não tem essa? Eu bato no meu filho porque meu pai me bateu. Pô, tu bate no teu filho porque tu é tão agressivo quanto teu pai, pô. Não tem essa de, não, sou vítima do meu pai porque ele me bateu. Não, se você tá repetindo é porque tu é igual, pô. Você tem os mesmos comportamentos, os mesmos raciocínios, a mesma limitação, a mesma ignorância. Não tem vítima. Existem pessoas que nascem nessas famílias e elas já vêm mais preparadas, espiritualmente falando, e elas reconhecem isso já cedo, sabe? Elas já reconhecem cedo e elas começam o quê? Querer fazer diferente. Mesmo que de uma maneira disfuncional, elas pelo menos estão tentando fazer diferente, sabe? Conheço muita gente que nasceu em lar totalmente disfuncional e não repetiu os mesmos erros dos pais. Mas isso não significa que quando elas vinham conversar comigo, que elas não chegavam e elas eram honestas em falar que também tinham os problemas delas, sabe? Também tinham as vontades, também tinham os erros, mas escolheram fazer diferente. Tipo assim, não quero. Eu sei que se eu quiser, eu faço igual, mas eu não quero, eu quero fazer diferente. Eu sei que eu tenho essa propensão dentro de mim, mas eu escolho não fazer. E ela começa o quê? Quebra o ciclo e purifica. Vai purificando. Meu pai é um cara desonesto. Eu sei que se eu posso ter essa propensão dentro de mim, sabe? Eu posso ter essa vontade, mas eu escolho não fazer. E aí a pessoa vai trabalhando a honestidade dentro dela, ela vai se comprometendo com a honestidade. Se você tem um pai ou uma mãe desonesta, faça um compromisso com a honestidade. Pega o oposto complementar. Agora, a pessoa que nega dentro dela, ela nunca vai conseguir quebrar o ciclo. Ela nunca vai conseguir quebrar o ciclo. E aí, quando sair da família, vai se casar com uma pessoa parecida, o karma vai estar lá. A roda de samsara vai continuar girando. Por isso que, ao mesmo tempo que existem maldições, não existem maldições, sabe? Existem maldições, mas você está dentro dela. Se você está dentro dela, porque tem um karma teu aí. Então, ao mesmo tempo que existem, elas também não existem. Porque elas só existem dentro de nós. Quando elas deixam de existir dentro de nós, elas deixam de existir. Não precisa aprender pelo sofrimento, sabe? Não tem necessidade. Porém, as pessoas são o quê? Inconscientes dos seus sofrimentos, inconscientes dos seus karmas, inconsciente das suas ignorâncias, e aí o quê? Life snake, né? A vida cobra. Como dizem os jovens. Vai se deparar, virou a esquina, tá lá de novo. Então, tipo assim, eu já sei que a minha família tem essas questões, vou trabalhar dentro de mim. Posso me afastar da minha família para trabalhar dentro de mim? Posso. Mas você saiba que vai se afastar da família, vai virar a esquina, vai estar lá. Entende? Tudo serve para o nosso desenvolvimento. A vida é pedagógica. A vida é pedagógica. Você vai encontrar pedagogia em tudo que é lugar. O objetivo dessa existência é aprendizado.
Como disse Benjamin Barber, eu não separo as pessoas entre fortes e fracas. Eu separo as pessoas entre aquelas que aprendem e aquelas que não aprendem. Quem não aprende vai virar a esquina, vai estar o erro lá de novo, sabe? O que é roda de Sansara? É que você só fica girando na mesma esquina. Você não sai da esquina, sabe? Você só fica no mesmo quarteirão ali. É o mesmo problema em diferentes ruas. Aí você vira a rua, tá o mesmo problema de novo. Ah, Henrique, eu tô repetindo o padrão, não aguento mais. Que, qual é a escolha? Qual é o padrão? Qual é o raciocínio? Ah, o que que vem de vez em quando? De vez em quando desce um mestre, aí tá todo mundo girando no mesmo quarteirão. Aí fica o mestre assim olhando e falou: "Ô, vocês estão malucos, cara? Sabe? Mestre espiritual é como se fosse um ser que encarna, dá um chacoalhão e fala assim: para com isso, cara, chega. Né? Tem de vez em quando tem que, pô, sério, de vez em quando tem que o mestre falar o óbvio. Amai-vos. Tipo, galera, guerra não. O que que Jesus fez? Galera, amai-vos. A guerra não vai levar ninguém para nada. Se alguém vier de raiva e ódio para cima de vocês, dê a outra face. Não cai na provocação. Se defenda, mas não cai na provocação. Vai ver tua vida, sabe? Vai jejuar, vai fazer tapas, vai meditar, não é? Vai buscar Deus dentro de vós. Para falar o óbvio, sabe? Porque a galera tá tão ali hipnotizada. Ah, Instagram, não sei o quê. Parece um bando de zumbi. Aí tem que falar, ô, acorda, vamos lá. Falar o óbvio. Que a galera tá tão perdida, tão sem rumo. É o óbvio. Pode se afastar da família? Pode se afastar da família. Mas saiba que vai virar a esquina, vai ter o mesmo problema. Mas e se eu me afastar da família e estiver trabalhando dentro de mim? Aí já é uma outra história, né? Aí já é uma outra história. Aí você pode encontrar o mesmo problema, só que mais fraco, sabe? Aí encontrou o mesmo problema, só que encontrou um problema mais leve. Pô, esse problema aqui tá mais leve. É parecido, mas tá mais leve. Então, continua. Continua se desenvolvendo, continua trabalhando no oposto complementar, encarnação após encarnação, chega um momento em que, pluf, sabe? Vai meditando, vai trabalhando. É o que eu sempre falo para vocês nas aulas. O que eu ensino para vocês não é técnica mágica. Não é uma coisa para fazer, hoje eu tô afim, vou fazer por um mês. O que eu ensino para vocês, pessoal, é um estilo de vida. É uma maneira de enxergar a vida. É uma maneira de interpretar a vida. Eu não estou ensinando técnica mágica para vocês. Eu não estou ensinando curso mágico, que é para, vou assistir o curso do Henrique um mês e aí eu vou sair do sofrimento. O que eu estou ensinando para vocês é uma maneira de viver. Eu estou ensinando para vocês uma filosofia de vida. É que nem a yoga. A yoga é uma filosofia de vida. Yoga não é para fazer quando tá ruim. É uma maneira de viver. Tanto que tem os yamas, tem os niyamas, que são código de conduta, código de ética. O budismo tem o caminho óctuplo. Budismo não é só meditar. Estou gravando vários cursos sobre budismo. Budismo não é só meditar. Você sabia que no budismo o Buda se bobear, se preocupava mais com a ação, com o que a gente fazia, do que com a meditação, às vezes? Porque o Buda sabia que tudo aquilo que a gente faz retorna. Então ele estabeleceu vários códigos morais e éticos dentro do budismo. Porque ele sabe, o que você fizer vai voltar. Sabe por que que monge budista anda devagar, fala devagar, com bastante atenção? Sabe por quê? Porque eles sabem que tudo aquilo que eles fazem e falam vai voltar. Então deixa eu pensar aqui antes de rolar, sabe? Porque eu sei que vai voltar. Eles não são assim porque eles são moles, sabe? Ah, é porque é monge budista lá, todo bobão, que não sei o quê, né? Não! É porque eles têm consciência de que tudo aquilo que eles fazem, falam, pensam, sentem, volta. Então por isso que eles andam devagar, fazem as coisas de maneira consciente,
Tem gente que lava a louça com raiva. Ah, vou lavar essa louça logo. Eu tenho que lavar essa coisa. Vai voltar. Então o que que o monge budista faz? Deixa eu, eu te amo, prato. Obrigado pela comida, não é? Deixa eu fazer. Qual é o meu sentimento quando eu tô lá? Eu tô lavando essa louça, agradecendo ao prato pela comida. Eu tô lavando a minha casa, agradecendo a casa, sentindo amor pela casa. Quando eu tô falando com uma pessoa, eu tô sentindo compaixão por ela, eu tô tendo empatia por ela. É por isso que eles fazem, por isso que eles fazem tudo com calma, sabe? Porque eles querem ter consciência do que eles estão falando, do que eles estão fazendo, do que eles estão sentindo, do que eles estão pensando é positivo. Porque vai voltar. Por isso que os monges são todos, os monges budistas, de uma maneira geral, né? Não esses, não os, de uma maneira geral, os monges, assim, os monges mais, digamos que já caminharam, né? Porque tem os monges, entre aspas, brasileiros, né? Já, não vou nem dizer nomes, mas, né? Tem os monges brasileiros que eu vou te falar um negócio, né? Tudo serve para o nosso autoconhecimento. Tudo. Existe karma? Existe. É uma excelente forma de aprender muito sobre nós mesmos. Uma excelente forma de aprendermos sobre nós mesmos. Tudo, tudo, tudo que acontece na nossa vida, tudo. Quando eu entendi isso, eu comecei a tratar até animais de maneira diferente, sabe? O ser humano, ele tem a arrogância de se achar o ser vivo mais importante do planeta. Isso é uma arrogância, né? O ser humano tem a arrogância de achar que é o bicho mais importante desse planeta, né? Se o ser humano, se acaba a humanidade hoje não tem mais humanidade, o planeta melhora ou piora? O planeta melhora, né? A gente viu isso na pandemia. O ser humano ficou em casa, o planeta começou a se regenerar. A água ficou mais limpa, começou a ter baleia na Baía de Guanabara, tartaruga, bastou o ser humano ficar em casa. O ser humano se acha o bicho mais importante do planeta, né? E se acabar a abelha? A abelha, um negocinho assim, desse tamanho assim. Se acabar a abelha, pessoal, dá 3 meses não tem mais planeta Terra, acaba toda a vida nesse planeta. Ah, não, mas o ser humano está no topo da cadeia alimentar, a gente pode fazer o que a gente quiser. Beleza, vamos supor que que essa pessoa esteja certa. Vamos supor que realmente nós estamos no topo, nós somos os mais importantes, nós somos os mais inteligentes. Vamos supor, estamos lá no topo, pessoal. Só por causa disso a gente pode fazer o que a gente quiser com quem está embaixo? Isso é um misto de psicopatia com tirania, não é? Ah, eu sou o mais importante, eu posso fazer o que eu quiser, então mata todo mundo. Bota lá para sofrer dentro de um cercadinho e depois a gente dá um tapa e a gente morre e a gente come. A gente pode fazer o que a gente quiser, só porque a gente está no topo. Aí depois não sabe, né? Depois não. Porque que a vida não anda para frente, porque os karma vai voltando. O karma da violência vai voltando. A gente come violência, pô. Tipo, não sabe, pô. Quando eu entendi isso, pessoal, a minha vida mudou por completo. Quando caiu essa minha ficha, eu mudei meu comportamento até com inseto. Até com inseto, porque insetos são seres sencientes, têm sistema nervoso. Eu mudei o meu tratamento com tudo quando eu entendi isso. E até hoje, de vez em quando, eu dou umas falhadas. E eu volto, opa! Aí eu boto a skin, como dizem os jovens, do monge budista. Não, calma, deixa eu fazer devagar aqui. Para, respira, devagar e tal, que não sei o quê, né? Consciência do que a gente está fazendo. Porque volta. Se você tratar um prato com raiva, não, entende? Não vai voar, o prato não vai se unir com outros pratos para voar na tua cabeça. Entende?
No karma não é isso, as pessoas acham que karma é isso, sabe? Ah, eu vou tratar aquela pessoa com raiva, aí daqui a pouco ela vai voltar em outra vida e vai me bater de volta. Não é assim que funciona. É a própria raiva que volta. Então vai voltar na mesma pessoa, vai voltar em outra pessoa, vai voltar em inseto, vai voltar na própria natureza, sabe? É a raiva que volta, entende? Então, se vocês tratam uma pessoa com raiva, o que vai voltar é a raiva. Não é, eu dei um tapa na pessoa, então eu vou levar um tapa de volta na próxima encarnação dela. Não! Pode ser que um raio caia na tua cabeça, sabe? Um abacate. Você tá passando por um pé de abacateiro e vê um abacate cair na tua cabeça. Aí é o tapa que você deu naquela pessoa, entende? E não é só com pessoas, é com animais também. O problema é comer carne? O problema não é comer carne. O problema é a violência que se faz com os animais hoje em dia. É a destruição muitas formas de vida, sabe? É por isso que os monges budistas se retiram, porque é praticamente impossível você viver no meio urbano e você não está e você não tá cometendo algum tipo de violência. É praticamente impossível, pô. É muito difícil. É por isso que os monges eles se retiram. Aí vão comer comida orgânica, né, que eles plantam, né? Eles vão comer de uma forma não violenta, com calma, com tranquilidade, para diminuir o karma deles, para eles terem mais consciência do que eles estão fazendo. Como eu disse, o ser humano se acha o bicho mais importante do mundo, então eles acham que karma é só aquilo que eu faço com outro ser humano, né? Vaca não, vaca. Vaca é inferior, sabe? Peixe é inferior. Porco, porco é inferior também, sabe? Então eu posso fazer o que eu quiser. Só que aí o quê? O karma volta, né? Life Snake, a vida cobra. E a pessoa não sabe, não, mas Henrique, eu sou uma pessoa tão boazinha, não é? Ah, Henrique, eu sou uma pessoa tão boazinha. Vai ver como a pessoa trata os animais. Vai ver como é que a pessoa trata várias coisas, vários hábitos da vida. Vai ver que não é tão boazinha assim. Existe ali o quê? A arrogância inconsciente, não é? Existe ali a arrogância inconsciente de se achar o ser mais importante do mundo. Ah, não, Henrique, eu trato todo mundo bem, mas trato os animais mal. Pessoal, aos olhos de Deus, tudo é Deus, sabe? Aos olhos de Deus, tudo é Deus. Você acha que aos olhos de Deus a gente é mais importante do que os outros animais? Vocês acreditam mesmo nessa história? Vocês acham mesmo que nós somos mais importantes do que os outros animais? Não, não somos nem um pouco. Aos olhos de Deus, tudo é Deus. Então, tudo que a gente emana com qualquer coisa que a gente faz vai voltar. Sabe aqueles infortúnios que acontecem nas nossas vidas? Sabe aqueles infortúnios? É o prato com raiva que você lavou. Aí vem a raiva e volta de outra maneira. Você vira a esquina, tá lá a raiva. É aquele infortúnio, é aquele, entre aspas, azar, sabe? É aquele azar no trabalho, azar no relacionamento, azar com isso, azar com aquilo. É tudo isso que vai acontecendo. Não existe aleatoriedade, pessoal. O que existe é falta de consciência, falta de humildade, falta de sinceridade, falta de autopercepção. Mas, Henrique, e se uma pessoa vier me agredir? O que que eu faço? Beleza, eu já entendi que se eu sentir raiva, ela vai voltar. Ok. Mas aí, pô, o cara tá vindo me agredir. O que que eu faço? Se defenda, ué. Quando uma pessoa vem te agredir e você se defende, qual é o sentimento que você está emanando? Se você tem um mínimo de amor próprio, você se defende porque você se ama, não é? Você se preserva, não é?
Por isso que existem, é por isso que os mestres da antiguidade, já sabendo que a humanidade iria cada vez mais decair moralmente e espiritualmente, o que que eles fizeram? Criaram uma coisa chamada arte marcial, né? Criaram uma coisa chamada defesa pessoal. Qual é a arte da defesa pessoal? É a arte de você se defender sem precisar atacar. É a arte de você só utilizar ela para se defender. Então você ataca para se defender. É por isso que a arte marcial foi criada. Porque os mestres sabiam que, pelo ciclo cósmico, as coisas só tenderiam a piorar. Então a gente precisa criar um método para as pessoas de bem, para as pessoas que querem evoluir espiritualmente, pelo menos poderem se defender do quê? Das violências que vão ser cada vez maiores. Pessoal, na época de Buda não tinha essas coisas, que hoje tem, não é? Na época de Buda as pessoas eram mais respeitosas umas com as outras. Hoje a gente vive na selvageria. Você precisa saber se defender. Por isso que vocês sabiam que a arte marcial ela foi criada por mestres orientais? Kung Fu, mestre. Eles eram yogis, pô. Que eles criaram a arte marcial para quê? Porque eles sabiam que os discípulos iam, no futuro iam precisar se proteger, pô. Então, quando uma pessoa vem atacar você, qual é o seu sentimento? É de se defender, de se preservar. Porque a gente precisa ter tempo aqui para a gente evoluir. Imagina se o ser humano só vivesse 20 anos. Imagina. Pô, a gente demorou um tempo interminável para a gente conseguir se libertar do sofrimento. Imagina, 20 anos, desencarna. 20 anos, desencarna. Pô, imagina você conseguir, durante uma encarnação, ficar 80 anos de autoconhecimento genuíno, meditando, se desenvolvendo. Imagina, pessoal, 80 anos diminuindo os karmas negativos e aumentando os karmas positivos. Ou seja, né? Para a próxima encarnação, a pessoa já ia vir como? Né? Já, já na beira. Só precisava só de um empurrãozinho. Então, os mestres sabiam que a gente precisa se proteger contra a violência que vai cada vez aumentar. Os mestres sabiam disso. Mas, Henrique, se uma pessoa veio me agredir, tá no meu karma isso? Tá no seu karma. Mas qual é o oposto complementar positivo? Se defender, pô. Se defende e trabalha a agressão dentro de você. Se você tem um karma de agressão, você não precisa ser agredida para você trabalhar isso dentro de você. Você já sabe que karma tá, existe. Então trabalha o quê? A passividade, a paz, a compaixão, a fraternidade. Entende? Vocês não precisam sofrer para vocês trabalharem, para vocês purificarem um karma negativo. Não tem necessidade. Então, essa história de que é meu karma, eu preciso ficar nessa relação para continuar sofrendo, isso não existe, sabe? Eu preciso ficar nessa família sendo humilhada pro resto da minha vida para poder purificar esse karma, isso não existe. Você pode se afastar para você trabalhar, mas saiba que você precisa trabalhar exatamente isso. Se você tiver humildade suficiente e olhar para dentro de si em meditação, vai ver que tem a mesma, vai ver que tem a mesma tendência. Mas você não precisa você não precisa ficar sendo humilhado, humilhada na família, sendo maltratado na família, abusado na família, para purificar isso dentro de você. Não precisa. Então, se uma pessoa vem humilhar vocês, vai na arte marcial, entre aspas, assim, sabe? Se defende, não se permita ser agredido, humilhado, abusado, não se permita. Se defenda. O necessário para você conseguir se afastar e purificar isso dentro de você pelo amor. Entende? Carol pode ter um karma de agressão, um exemplo. Eu preciso agredir a Carol para ela purificar esse karma? Não faz o menor sentido isso. Não precisa ser assim. Entende? Mas Henrique, pode ser assim? Pode. Mas não precisa, sabe?
Porque é necessário um nível de espiritualidade muito alto para a pessoa ser agredida dessa maneira, se permitir ser agredida dessa maneira e não revidar para purificar um karma. Entende? Não precisa ser assim. Tem um discípulo de Buda, tem uma história de um discípulo de Buda que ele era um assassino. O cara era um assassino. E aí tinha uma cidade que estava muito preocupada porque esse assassino ele tinha sido torturado. Antes de ser assassino, ele tinha sido torturado. E aí ele queria agora se vingar. E aí ele assassinava pessoas para se vingar. E aí um dia chamaram o Buda para conversar com ele porque a cidade já estava com medo, né? E aí o Buda foi até o encontro do assassino, encontrou o assassino e sentou com o assassino para conversar. Aí o assassino olhou para ele: quem te garante que eu não vou te assassinar? Sabe? E aí o Buda ficou tipo assim, conversou com ele e o cara se arrependeu dos assassinatos e se tornou discípulo de Buda. Ele se, ele se arrependeu e se tornou discípulo de Buda. E ele sabia que os assassinatos dele e o karma dele ia voltar. E sabe o que ele fez? Ele ficou com o Buda durante muitos anos. Ele, sabe, ele conseguiu purificar muitas das agressões dentro dele, dessa raiva, dessa vingança. E aí teve um dia que ele botou a bata dele, né, a roupa dele de monge budista, e foi até a cidade onde assassinava pessoas. Sabe o que aconteceu? As pessoas da cidade que tiveram seus familiares assassinados começaram a espancar ele. Ele não revidou em nenhum momento. E enquanto as pessoas batiam nele, ele falava assim: não precisa ser assim. Vocês não precisam fazer isso. Ele falava assim: eu entendi. E eu quero ensinar para vocês. Eu quero que vocês me perdoem, porque eu me perdoei. Não precisa ser assim. Não levem isso adiante. Porque se vocês me agredirem, vocês vão estar levando adiante, sabe? Ele falou: eu tô livre, eu me libertei disso. Eu não vou mais levar isso adiante. Mas eu quero ensinar para vocês que vocês também não precisam. E ele foi espancado. Algumas pessoas pararam, outras continuaram espancando. Ou seja, ele purificou o karma dele, outras pessoas pegaram o que restava de karma dentro dele e levaram com elas. Porque existe isso acontece, pessoal. Se vocês estão dando na rua, exemplo, alguém xinga vocês, é como se fosse um convite, sabe? Mas Henrique, se a pessoa não me xingou, eu tenho esse karma dentro de mim? Tem. Mas a maneira como você reage a isso é o que vai determinar se você está purificando esse karma, purificou esse karma ou não. A pessoa xinga você, Deus te abençoe. Ela levou o teu karma, sabe? Se você tinha algum, ela levou junto. Ela levou com ela. Então, toda vez que uma pessoa joga o karma dela dentro de nós, é uma oportunidade da gente purificar o que está dentro da gente. Toda vez que uma pessoa é agressiva com a gente, é uma oportunidade da gente trabalhar um karma positivo dentro de nós. Mas essa pessoa me xingou e veio para me agredir. Eu posso me defender? Eu tenho esse direito de me defender. Não acreditem nessa história de que a gente não tem o direito de defesa. A gente tem o direito de defesa. A defesa é um sentimento positivo, é um sentimento de proteção. Então, se alguém vem agredir você, agredir um familiar, agredir filho, agredir filha, e vocês têm, inclusive, o dever de proteger as pessoas, as crianças, inclusive. É um karma positivo. Defender aqueles que não têm condições de se defender, que é o caso das crianças. Então, quando vocês se defendem, o sentimento é de amor. Amor por si e amor pelo próximo. Né? Não tem o filme que eu já trouxe para vocês uma vez, que é Redenção, do Childers, Sam Childers?
cara defende criança no Congo, de estupradores e pessoas que fazem tráfico de criança lá no Congo. E ele defende as crianças na base da bala. No Congo, ele é conhecido. No Congo, ele é conhecido como Machine Gun Priest, o padre da metralhadora. E ele é considerado um santo no Quênia, tá? No Quênia não, no Congo, sabia? Ele é considerado um santo. Porque ele já salvou milhares. Ele já salvou milhares de crianças das mãos de pessoas que é rápido de criança, né? Que fazem tráfico de criança. Ele já salvou milhares de crianças. Então, para os pais, para o povo do Congo, ele é considerado um santo, porque ele protege as crianças. E ele protege porque ele ama aquelas crianças. Ele não quer matar os outros por raiva, por ódio. Ele mata os outros por amor às crianças. Karma positivo para ele, pô. É por amor que ele tá fazendo. Ele não tá indo na casa de ninguém metralhar ninguém por poder, por vaidade, por arrogância, por nada disso. Ele simplesmente protege as crianças que ele ama. É uma visão totalmente diferente do que a gente ouve por aí, né? Totalmente distorcida, né? As religiões, elas falam o quê? Que a gente não tem direito de se defender, porque quem se defender vai para o inferno. Como que a gente sabe? Como que a gente sabe? Pessoal, percepção, autopercepção, autoconhecimento. Bhagavad Gita, que é um dos cânones da yoga, pessoal, no meio de uma guerra. Um dos cânones da yoga se dá no meio de uma guerra. A guerra de Kurukshetra. O Arjuna estava titubeante de entrar na guerra. E aí o Krishna vai ensinar para ele vários conceitos espirituais no meio de um quê? De um cenário de guerra. O, acho que era o tio de Arjuna, primo, não sei agora, já tem tempo que eu li esse livro. Era um rei que era um rei. Como é que é a palavra que eles usavam? Agora eu não lembro agora. Mas era um rei que queria dominar todo mundo. Era um rei. Ah, que é a pessoa ruim. Era um rei pessoa ruim, que queria dominar. E aí, algumas pessoas, a família rachou e algumas pessoas queriam ir contra esse rei. E Arjuna não queria entrar na guerra, é um tirano, assim, digamos, boa. Era um tirano. E o Arjuna não queria entrar na guerra porque do outro lado estavam seus familiares e professores. E aí o Krishna falou, meu querido, olha só, se tu não entrar nessa guerra e eles vencerem, eles que vão dominar o mundo. E aí, o que que tu faz? E aí Krishna vai ensinar sobre ele, sobre Jnana Yoga, sobre Karma Yoga. E o Krishna, no Bhagavad Gita, o Krishna fala, a pessoa ela pode destruir o mundo. Se ela for desapegada quanto às ações, não tem nenhum karma para ela. Krishna fala isso no Bhagavad Gita. A pessoa ela pode destruir o mundo. Se ela é uma pessoa desapegada das ações, ou seja, se ela não se envolve emocionalmente nas ações, não tem karma para ela. Não tem karma negativo para ela. Então não é o que a gente faz, é qual o sentimento que a gente está colocando quando a gente está fazendo. É qual a intenção que a gente está colocando quando a gente está fazendo. Então, tudo é uma oportunidade de purificação. Tudo é uma oportunidade de libertação. Aí é que entra os princípios do Kung Fu. Se manter calmo, se manter sereno e só utilizar das técnicas se for para se defender. Entende? Você está lá na rua, fica calmo, fica tranquilo. Se você perceber que a sua integridade física está em jogo, aí você pode se defender. E isso acontece também dentro das famílias, dentro das relações. Se a integridade psicológica de vocês, se a integridade mental de vocês estiver em jogo, saibam se defender. Não tolerem aquilo que enfraquece vocês. Não tolerem humilhação, não tolerem mentiras, não tolerem abuso, não tolerem nada disso. Saibam se defender, saibam se afastar. Só que aí, como é que vocês vão se afastar disso se as religiões falam para vocês que se vocês têm que honrar pai e mãe, é ficar lá sendo humilhado?
abusado, coagido. Não, não. Aí complica, né, pessoal? Aí causa neurose, né? Eu quero sair, mas não posso sair. Então eu quero, mas não quero. Aí dá neurose, né, pessoal? Tudo é uma oportunidade de libertação, tudo é uma oportunidade de autoconhecimento, tudo é uma oportunidade de desenvolver o oposto complementar do que está chegando de ruim. Tudo, 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 pessoal. Tudo. E não existe colocar debaixo do tapete. Não existe empurrar com a barriga e achar que isso não vai, em alguma hora vocês não vão ter que lidar com isso. Vai virar a esquina, vai estar lá. Ah, Henrique, eu tenho medo de falar em público. Ah, então eu vou arranjar um emprego que eu não preciso falar em público. Tá bom, vai lá. Vira a esquina. Vai estar lá precisando falar em público. Nossa, Henrique, eu peguei um emprego que eu não preciso falar com ninguém. Aí você vai virar a esquina, você vai precisar falar com alguém. Para o trabalho acontecer. Mesmo que você não precise falar com ninguém. Para o trabalho acontecer, o universo vai se movimentar, você vai virar a esquina, você vai precisar falar com alguém. Para o trabalho acontecer. Aí você vai se apaixonar por alguém que você precisa falar. Entende? Vai virar a esquina, vai estar lá. Tudo uma oportunidade de autoconhecimento. Tudo uma oportunidade de libertação. Se tiver sinceridade e humildade, caminha a passos largos. Acho que a aula de hoje ficou bem autoexplicativa, né? Então é isso, pessoal. Por hoje é só.